Oi, gente, eu sou a Camila Rodrigues, eu tenho 18 anos e eu sou caloura em licenciatura em Ciências Biológicas pela UFV. Estou participando do PIBID, que é um programa da UFV, onde eu estou estagiando na Escola Estadual Alice Loureiro. E agora a gente está com esse projeto, né, do intensivo do Enem para os alunos do ensino médio, onde a gente vai estar se dividindo entre as matérias da biologia para estar aqui ministrando essas aulas com resolução de exercícios para vocês. Eu fiquei com a parte de classificação, que é uma parte que não cai tanto, tem outros conteúdos que caem em uma quantidade muito maior, porém eu recomendo, né, que vocês deem uma olhada, porque é uma parte super tranquila, e se vocês conseguem tirar pontos nessas matérias que são mais fáceis, vocês podem ficar mais tranquilos, né, porque muitas vezes as matérias que são maiores são mais complicadas também, então super recomendo que vocês deem uma olhada, porque é muito tranquilo. Eu vou apresentar a tela aqui para vocês, para eu poder mostrar uma apresentação de slide que eu fiz, para ficar mais fácil da gente ver os exercícios, visualizar os exercícios. Eu acho que já tá, né, compartilhando. Aí, foi agora. E aí, vamos lá. Bom, a classificação, gente, ela veio da necessidade de agrupar os seres vivos. Peraí aqui. Aí foi. Ela veio da necessidade de agrupar os seres vivos em grupos que tivessem características parecidas, né? Porque nós temos espécies de todas as formas, nós temos indivíduos de todas as formas no mundo, então a classificação veio para poder dividir esses em grupos mais, assim, de características próximas. E aí, até um pouco tempo atrás, começava a partir do reino. E aí, a partir do momento que ia descendo, né? Filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, ia se tornando uma coisa mais específica. Então, o reino são grupos mais abrangentes e com maior quantidade de indivíduos, e a espécie são grupos menores e mais específicos, né? Com características mais específicas. Por exemplo, um exemplo de reino é o reino animal. Um exemplo de espécie somos nós, seres humanos. Então, você vê que já elimina muito, né? Do reino para a espécie. Porém, há pouco tempo atrás surgiu a ideia de domínio, né? Que nós vamos ver aqui no próximo slide. O domínio nós temos três, né? Diferente dos reinos. Eu vou falar um pouquinho dos reinos no próximo slide. Mas, enfim, para vocês terem noção de como que o reino Monera, que é composto pelas bactérias, é importante, 2 dos 3 domínios só têm exemplares desse reino. Então, assim, realmente as bactérias são muito importantes e são muito numerosas, porque tanto o domínio Archaea quanto o Eubactéria são compostos somente por indivíduos do reino Monera. E o eucária vai compreender os outros reinos. E aí, uma dica: eucária é porque todos são eucariontes. Então, eu de eucária com eu de eucariontes, para poder ficar uma diquinha para vocês não errarem, ok? E aí vem os reinos, né? Nós temos 5 reinos. O reino animalia ou metazoa, que é composto por indivíduos pluricelulares ou multicelulares, heterotróficos, que é isso, que não produzem seu próprio alimento, ou seja, precisam se alimentar de outros indivíduos ou de outras, né, de outros seres vivos, e também eles são eucariontes, possuem a membrana nuclear delimitando o seu núcleo. O reino plantae ou metafita é composto por indivíduos multicelulares também, ou pluricelulares, eucariontes, porém eles são autótrofos, ou seja, eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. O reino fungi, né, que tem os fungos, eles podem ter indivíduos uni ou pluricelulares, são eucariontes e são heterotróficos, também não produzem seu próprio alimento. Tem até uma questão que é muito importante, que nós, animais, somos heterótrofos por ingestão, ou seja, a gente ingere o nosso alimento. E os fungos são heterótrofos por absorção, eles absorvem seu próprio alimento. Mas depois eu vou falar um pouquinho mais desses reinos, aí a gente conversa sobre isso. O reino protista, ele é composto por indivíduos uni ou pluricelulares, eucariontes, e podem ser autótrofos ou heterótrofos. E o reino Monera é o único que tem seres procariontes, né, que não tem a membrana nuclear delimitando o núcleo, então o seu material genético está disperso no DNA. Eles são autótrofos ou heterótrofos e são unicelulares.
Beleza, então vamos para o primeiro exercício. Uma coisa muito importante que eu vou falar com vocês é o seguinte: como essa matéria não cai tanto no Enem, não tem tantos exercícios. Então, para a gente poder fazer pelo menos um exercício do Enem por aula, eu coloquei exercícios de outros vestibulares também, para dar para a gente ter pelo menos um do Enem por aula, que se eu colocasse todos aqui, na próxima já ia ter menos, enfim, e assim ia ficar complicado. Então, vamos lá. Esse primeiro exercício é super tranquilo, eu coloquei ele mais mesmo, porque se vocês conseguem fazer esses exercícios básicos, quando vier um grande, é só vocês irem desmembrando eles que dá para fazer tranquilo. Então vamos lá. A classificação dos seres vivos em 5 reinos, proposta por Whittaker, apesar de apresentar falhas, ainda é a mais usada. De acordo com esse sistema, em que grupo encontramos seres eucarióticos, multicelulares e heterotróficos? Eucarióticos têm a membrana nuclear, multicelulares, várias células, e heterotróficos não produzem seu próprio alimento. A gente já elimina o reino Monera logo de cara. Por quê? Eles são procariontes, unicelulares e podem ser autótrofos, então já elimina. O reino protista também eliminamos, por quê? Podem ser unicelulares e, além disso, também podem ser autótrofos, então já elimina. Reino fungi, a gente também elimina, porque eles podem ser unicelulares também, e eles podem ser... Não, é só isso mesmo, eles podem ser unicelulares. E aí vem o reino plantae, né, o reino vegetal, a gente elimina apenas pela parte do heterotrófico, porque ele pode ser, ele pode não, ele é autótrofo, né, ele produz seu próprio alimento. E aí ficamos com a letra E, que é o reino animal, que condiz com todas essas características. A próxima questão já é de vestibular, mas ela é muito simples. VUNESP. No ano de 1500, os portugueses já se referiam ao Brasil como a terra dos papagaios, incluindo nessa designação os papagaios, as araras e os periquitos. Estas aves pertencem a uma mesma família, da ordem Pistaciformes. Dentre elas, pode-se citar, e aí vem o quadradinho, as araras, nós temos 3 espécies de araras, porém do mesmo gênero, que é ara. Os papagaios, também temos 3 espécies de papagaio, porém do mesmo gênero, que é o Amazona. E os periquitos, nós temos 3 espécies de periquitos, porém do mesmo gênero que a aratinga. Isso é até uma coisa muito importante da área de nomenclatura. Quando a gente dá um nome científico de um indivíduo, o primeiro nome é sempre correspondente ao gênero, e ele vai sempre vir em maiúsculo, e o segundo é sempre correspondente à espécie, e ele sempre vem em minúsculo. Lembrando que nome científico você tem que destacar ele no texto de alguma forma. Aqui, ó, ele colocou ele em itálico, né? Mas quando vocês estão fazendo uma prova aberta, que não é o caso do Enem, né? Mas estou falando assim, só caso vocês forem fazer algum vestibular, grifem ou escrevam mais, tipo, em negrito, né? Com a letra mais grossinha, enfim. Mas é melhor grifar, né? Quando é prova aberta. Para poder destacar, porque tem que destacar de alguma forma. Beleza. O grupo de aves relacionadas compreende. Eu já até falei a resposta, né? No caso, vai dar 9 espécies e 3 gêneros. Porque a cada quadradinho tem uma espécie, e temos 9 quadradinhos, e cada parte aqui da coluna tem um gênero. Então, 3 gêneros e 9 espécies. Muito tranquilo. Próximo. Da PUC, o entomólogo, estudando a fauna de insetos da Mata Atlântica, encontrou uma espécie cujos caracteres não se encaixavam naqueles característicos dos gêneros de sua família. Isso levará o cientista a criar. Então vamos lá, vocês falam, meu Deus, muito difícil. Não é, a gente vai desmembrar esse exercício. Vamos de trás para frente. O problema está na família dessa espécie? Não. O problema começou aqui, ó, no gênero. O que não tinha as características dos gêneros e não da família. Então, a família não tem que mudar nada. Então, a gente já elimina a letra A e a letra E. Porque na letra A e na letra E fala de criar uma nova família. Então, a gente já elimina. Então, se o problema está no gênero, a gente vai ter que criar um novo gênero, certo? A partir do momento que eu crio um novo gênero, eu crio, consequentemente, uma nova espécie. Porque a espécie vem depois do gênero, né? Então, letra C, um novo gênero com uma nova espécie. Outro da PUC. O lobo-guará e a onça são 2 exemplares da nossa fauna ameaçados de extinção. O diagrama a seguir mostra as principais categorias taxonômicas a que pertencem estes animais. Aí vem, né, o filo, cordado, aí vem mamífero, né, que é a classe, carnívoro, que é a ordem, canídeo, que é a família, aí vem gênero e espécie. Mesma coisa para a onça parda. A análise do diagrama permite dizer que os 2 animais estão próximos na mesma categoria até. Ó, o filo é o mesmo, a classe é a mesma,
A ordem é a mesma, a família já muda, um é canídeo e o outro é ferídeo. Então, até onde eles estão iguais? Até a ordem. Então, resposta correta, letra E, ordem. E para finalizar, uma questãozinha do Enem super tranquila. Lobos da espécie Canis laicaum, do leste dos Estados Unidos, estão intercruzando com coiotes, Canis latrans. Além disso, indivíduos presentes na borda oeste da área de distribuição de Canis laicaum estão se acasalando também com lobos cinzentos, Canis lupus. Todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis. O que esse texto está querendo dizer? Que espécies diferentes estão cruzando e gerando descendentes férteis. É basicamente isso que ele quis dizer. Aí vem a pergunta. Os animais descritos foram classificados como espécies distintas no século XVIII. No entanto, aplicando-se o conceito biológico de espécie proposto por Ernest Mayr em 1942, e ainda muito usado hoje em dia, esse fato não se confirma por quê? O que é o conceito biológico de espécie? Diz, gente, que quando nós temos indivíduos que cruzam e geram descendentes férteis, eles são pertencentes a uma mesma espécie. Então, já tem alguma coisa errada aí, porque no texto a gente está pegando indivíduos de espécies distintas, estamos cruzando eles e estão gerando descendentes férteis. Isso não era para acontecer. Eles poderiam até se cruzar, mas eles iriam gerar descendentes inférteis, como o caso da mula, que é uma coisa que sempre cai em prova porque é muito conhecido. Quando eu cruzo um jumento com uma égua, eles são de espécies distintas. Eles se cruzam, eles vão gerar mula. Vai nascer um indivíduo novo ali, uma espécie nova. Só que a mula é infértil. Então, quando uma mula nova nasce, não é do cruzamento de uma mula com outra mula, é de outro jumento que cruzou com uma outra égua. Então, aqui tá errado. Por quê? Tipo assim, né, o conceito de espécie não tá se aplicando aqui, porque não era para gerar descendentes férteis. Então, vamos lá. Letra A. Esses animais são morfologicamente muito semelhantes? Isso, gente, por eles serem do mesmo gênero, já seria muito próximo mesmo. Não é este o foco aqui. Letra B, o fluxo gênico entre as três populações é mantido? É exatamente essa. A gente nem precisa de ler os outros três características. Por quê, gente? Fluxo gênico, quando eu falo fluxo gênico, é porque eles estão se reproduzindo, então o material genético está passando para as outras gerações. Então, já tá aí a resposta. Seria a letra B, tranquila, uma questão do Enem, que era só você interpretar o que o texto estava querendo dizer e lembrar dessa questão, que espécies distintas não eram para gerar descendentes férteis. Que aí dá tudo certo no final. Bom, muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Se tiverem dúvida, podem mandar no e-mail, vou responder todos vocês. Quem estiver vendo pelo YouTube, se tiver alguma dúvida e quiser colocar nos comentários, e aí na próxima aula eu tiro essa dúvida para vocês, né? Eu leio os comentários e tiro a dúvida na próxima aula. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por estarem aqui até agora. E até semana que vem. Um abraço.